Olá pessoal, tudo certo? Então eu estou fazendo esse vídeo porque várias pessoas me procuram querendo mostrar uma ideia ou querendo mostrar uma startup. Então eu queria falar um pouco quais são as etapas, né, dessas startups, quais são as características dessas empresas em cada etapa, quais são os principais obstáculos e o que cada uma deveria buscar em cada momento da sua vida, certo? Então, para ilustrar essas etapas, para cada etapa eu coloquei um animal, né? E daí você tem que pensar qual animal que melhor caracteriza a sua startup, certo? Então, na primeira etapa é um vagalume. É um vagalume por quê? Porque o vagalume se caracteriza pela sua luminosidade, né? Então, a primeira etapa de uma startup é a ideação, a etapa da ideia. Na ideia a gente tem esse símbolo da lâmpada que acende, certo? Então o primeiro obstáculo é tirar essa ideia da cabeça e colocar no papel, começar a estruturar, começar a pensar melhor essa ideia. Esse não é definitivamente o momento de buscar um investidor, certo? Mas é um momento de tentar montar um time, tentar montar uma boa equipe. E o que é montar uma boa equipe? É uma equipe que tenha conhecimentos que complementem o seu, certo? Então, se você é da área de tecnologia, vai buscar alguém da área de finanças. Se você é da área de marketing, vai buscar alguém da área de design. Busque competências complementares, certo? E também é interessante nessa época buscar uma mentoria, buscar uma incubadora, pessoas que podem te ajudar, buscar ajuda para dar o início dessa ideia, né? Tirar a ideia só da cabeça, certo? Então essa seria a primeira etapa de uma startup. A segunda etapa eu coloquei como símbolo a abelha. Por que a abelha, né? A abelha ela já tem um produto, certo? Então essa segunda etapa, a startup já tem um produto ou um serviço ou pelo menos um MVP, né? Que seria um mínimo produto viável, certo? E também não é o momento de buscar um investidor. Essa segunda etapa é uma etapa de validação. O que é validar? Começar, já existe uma empresa, já existe um CNPJ, já existe um produto ou serviço e já tem clientes, já está fazendo vendas. E essa validação vai ser junto aos clientes para buscar os melhores feedbacks, as melhores respostas, tentar adequar o produto a essas necessidades, a essas demandas e tentar buscar sair desse processo com um produto validado, certo? Essa etapa é a etapa muito difícil, né, porque já tem despesa, já tem custo e as receitas ainda são diminutas. Normalmente a empresa não alcançou o seu ponto de equilíbrio, ainda está com prejuízo, né? Isso a gente pode dizer que é o vale da morte na maioria das startups. E também não consegue um investidor, então normalmente vai ter às vezes recurso da família ou do próprio empreendedor ou de amigos, mas é um período difícil essa etapa de validação, ok? Passada essa etapa, nós transformamos misticamente nossa abelha num cavalo, né? O cavalo não é um animal raro, é um animal comum e ele se caracteriza pela tração, certo? Então, se a primeira etapa era a ideação, a segunda etapa a validação, a terceira etapa da startup é a tração. A tração ela se caracteriza por tu já ter uma boa avaliação dos produtos, teu produto já está validado, teus clientes te deram bons feedbacks e esse é o momento ideal de buscar um investidor, seja um investidor anjo ou um fundo que invista em startups, certo? Também pode ser um momento de buscar uma aceleradora, né? Esse é um momento que mostra que a empresa já está validada, então vai atrair diversos investidores e quanto mais tracionada ela tiver, antes de começar a sua escalada, mais atrativa vai ser a empresa para o investidor. Mas a última etapa não é tão simples, né? Porque se o cavalo é um animal fácil de localizar, o unicórnio é um animal mágico, um animal místico, certo? Eu usei até o unicórnio porque já é um animal consagrado nesse ambiente de startups, mas aqui eu não uso associado ao seu valuation, como é comumente usado. Mas o unicórnio tem uma característica, né? Nas histórias muitas vezes ele voa, então essa última etapa é uma etapa da escalada da startup. Então é uma etapa que ela vai ter um crescimento exponencial, um crescimento como um foguete.
certo? Muitas vezes simbolizam um foguete, né, a ideia da startup, por esse crescimento bastante expressivo, certo? Então, os investidores já entraram, né, e eles buscam essa escalada, essa escalabilidade da empresa. Então, é um momento importante e é um momento que poucas empresas conseguem chegar. É importante destacar que a empresa se transformar num unicórnio não deve ser um objetivo, tá? Deve ser uma consequência, né? E uma característica importante de todas as empresas que chegam nesse patamar, via de regra, elas têm um propósito bem definido. Então elas atendem a esse propósito, essa razão de ser, essa solução delas, e como consequência acaba sendo uma startup. Mas existem excelentes empresas que são pequenas, né? Trabalham em nichos específicos e nunca vão ser empresas de patamares tão expressivos, mas são empresas interessantes, certo? Então essas seriam as 4 etapas, né? Aqui para fechamento. Então você já pode identificar se a sua empresa ainda está como um vagalume, se já é uma abelha, se já é um cavalo, se já é um unicórnio. Cada situação tem que buscar alguns elementos, possui alguns obstáculos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer mais alguns vídeos falando de startups, né? Damos aqui nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.